radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil. Ciência e espiritualidade. A multidimensionalidade do humano e da vida. Produção: Miguel Canavarro. Apresentação: Miriam Rosa. Programa Ciência e Espiritualidade, produzido pelo NIET e pela Rádio da Universidade, tem como convidada hoje a pesquisadora Ana Maria Ramos Sanches Varela. Ana Maria é mestre em gerontologia, doutora em educação, professora tutora do projeto de educação à distância Ler e Viver, pesquisadora mentora do Portal do Envelhecimento da PUC de São Paulo, membro fundador da Rede Brasileira de Transdisciplinaridade, e pesquisadora nos grupos de pesquisas LEC, Longevidade, Envelhecimento e Comunicação, da PUC de São Paulo, GEP, Grupo de Pesquisa em Interdisciplinaridade, da PUC de São Paulo, e INTERESP, Grupo de Estudos de Pesquisa sobre Interdisciplinaridade e Espiritualidade da Educação, também da PUC de São Paulo. Autora das obras A Comunicação Interdisciplinar na Educação, Envelhecer com o Desenvolvimento Pessoal, Quinta Série, Um Bicho de Sete Cabeças. Nós gostaríamos de saber o que significa espiritualidade para você. Muito prazer falar com você, Miriam. Espiritualidade é um estado de consciência. Dentro das nossas pesquisas, nós começamos a verificar que reconhecer em nós mesmos a vida, né, a vida em tudo aquilo que nós realmente vivemos e transportamos, né? E dentro dessa realidade com a espiritualidade, somente o amor pode despertar essa compreensão para com o outro. E, além de tudo, essa espiritualidade é a consciência livre da mente. As palavras dentro do ensinamento espiritual, elas apontam para um estado de consciência para que o ser humano possa se desenvolver na sua integralidade. E quando ele alcança esse estado de consciência, ele passa a viver na Terra essa liberdade, essa expansividade, essa realidade interna e externa que ele possa construir. Então, para nós, na educação, viver a espiritualidade é poder estar alinhado com a essência de quem deu vida a todo esse universo. Ana, tu como pesquisadora nesta área, como é que tu percebe essa questão humana expressa na tua vida prática? Sem dúvida nenhuma, né? Primeiramente porque eu tenho que reconhecer a importância da minha vida dentro desse processo como educadora e tenho de aprender a reconhecer e valorizar a vida dos que fazem parte do meu dia a dia. Aí, nesse momento, eu estou exercitando a espiritualidade de maneira bem concreta. Como educadora, o meu trabalho atualmente é levar o melhor dessa essência para dentro da sala de aula. Todos os dias, o educador tem que entender que é um novo aprendizado. Valorizar os seus alunos, valorizar suas histórias de vida, enriquecê-los com conhecimento, procurar abrir os seus sentidos para a vida, para que eles também percebam a sua interioridade e respeitem as pessoas como elas são. É o que eu tenho tentado desenvolver aqui dentro dos projetos na nossa área universitária, né? E as palavras como respeito, humildade, elas devem ser exercitadas diariamente. Então, dentro de todos os projetos, esse respeito humano é o que tem dado vida à minha instância dentro do processo da minha vida prática com a espiritualidade. O que provocou para ti, Ana, trabalhar na tua área de atuação, incluindo esse aspecto da vida? Não é fácil, né, Miriam? Segundo o Krishnamurti, em seu livro Educação e Significado da Vida, ele diz bem claro que o mestre que exige respeito dos seus discípulos e quase nenhum respeito demonstra para com eles, provoca-lhes os desrespeitos e as indiferenças, né? E quando ele não se considera a vida humana, o saber só pode levar à destruição e ao sofrimento. Então, a partir daí, realmente, eu passei a cultivar, né,
base toda da espiritualidade dentro desse trabalho da educação. Dentro de uma sala de aula, nós trabalhamos com muitas diferenças. E é claro que tanto eles quanto nós temos dificuldade em aceitar toda essa dificuldade, né? Então, entender que cada ser humano tem o seu potencial interno, tem sua marca, tem seu tempo, tem seu aprendizado, tem seu conhecimento, isso foi gerando essa preocupação em trabalhar com a espiritualidade. Porque nós não somos iguais e se nós conseguirmos respeitar o outro no seu caminhar, fica tudo muito mais simples em qualquer profissão. E o ser humano, quando ele é respeitado em sua totalidade, ele não se sente compartimentado e ele consegue realmente demonstrar toda essa essência que ele possui. Então, somente assim, eu acredito que na educação, como em qualquer outra profissão, nós vamos entender o porquê somos tão diferentes, né? Porque cada um aprende do seu tempo, do seu jeito próprio, e aí ele pode realmente alcançar a sua própria evolução. Então, esse é um grande eixo do trabalho dentro da sala de aula como educadora. Ana, tu poderia nos contar um pouquinho se nos teus estudos sobre o envelhecimento tu percebes maior adesão a esta área humana das pessoas com quem tu trabalhas? Eu sinto que muitas delas, dentro da área das entrevistas, né, que eu trabalho muito com a parte das histórias de vida, quando eu trabalhei com o livro Envelhecer com Desenvolvimento Pessoal, eu utilizei a escuta sensível, que é o método científico, para poder ouvir as pessoas. E eu ouvi muitas a partir dos 60 anos. E o que eu fui percebendo é que muitas delas deixaram para trás essa questão de se sentir por inteiras, né? E quando você começa a conversar, que elas resgatam essa história de vida, e elas resgatam o seu tempo, que para elas passa a ser um pouco de tempo perdido porque não puderam exercitar tudo aquilo que gostariam, elas se sentem um pouco chateadas, tristes com todo esse caminhar, né? Mas é o momento do resgate mesmo. Quando você volta à sua história de vida, é a oportunidade que você tem também de refazer essas suas... alguns instantes que não puderam ser revistos, né? É o que nós chamamos da resiliência, porque muitos de nós durante a vida, e eu fui percebendo isso nos nossos idosos, que eles esqueciam por poucos momentos as dificuldades, mas permanece dentro deles a regada, né? Assim, com mágoas, com sofrimentos. Então, muitos anos, eles viveram voltados para essa dor, quando eles poderiam ter superado de uma forma mais tranquila, né? E é isso que no nosso trabalho eu tenho levado para frente, porque se eu começo a falar para jovens dessa maneira, mostrando para eles essa integralidade, como eles podem realmente seguir a vida sem ficar tão ligado àquilo que já foi, eles podem se construir muito mais. E os idosos tiveram essa dificuldade, todos com quem eu conversei, a maioria pelo menos, mas o que foi mais interessante, que a partir das entrevistas eles puderam se rever, puderam se localizar em seu tempo e perceber que a vida